Olá pessoal, estou aqui de novo nesse segundo vídeo, dessa vez para falar um pouco sobre a depressão e o suicídio e por que muitas vezes a gente associa que pessoas que tiraram a própria vida foi por conta da depressão. A primeira coisa que a gente precisa entender é que nem todos os casos de suicídio têm a depressão como doença de base. Existem outros transtornos mentais que podem estar associados e também existem outros fatores que podem estar associados ao suicídio. Mas por que a depressão ela ganha tanta evidência? Porque é o transtorno mental que aparece com maior prevalência nos casos de suicídio. A depressão ela é uma doença, né? Apesar de todo esse questionamento que existe, todo o preconceito, todas as questões que permeiam essa doença, ela é uma doença, é um transtorno mental, é uma doença grave que precisa ser cuidado e precisa ser tratado. Então, nesse vídeo eu estou aqui para a gente conversar um pouco sobre o que é a depressão, como a gente observa esses sinais e o que fazer com isso, onde buscar ajuda. Como eu falei, a depressão é uma doença que afeta a nossa funcionalidade. Ela modifica a maneira como a gente pensa, como a gente sente e como a gente age também. Os principais sinais de depressão são humor deprimido, né? A perda de interesse por atividades que antes a gente tinha muito interesse, então a gente praticamente não tem vontade de fazer absolutamente nada. A perda do prazer nas coisas. Então é muito comum que às vezes as pessoas estejam fazendo coisas muito legais e quando tem algum parente com depressão, ele não tem aquela energia, aquela motivação de estar ali. Então geralmente as pessoas costumam ter muitas dificuldades com essa questão do prazer, da perda do prazer especificamente. Tem a tristeza e o choro excessivo, disfunções na alimentação, pessoas que podem comer muito ou que podem perder completamente o apetite, disfunções do sono, pessoas que têm muita insônia e pessoas que só têm vontade de dormir o tempo todo, né? Então esses são os principais sinais e sintomas, né? Eu vou voltar aqui para falar um pouco sobre tristeza, né? Grande diferença entre tristeza e depressão. A tristeza ela é uma emoção inata, ela é natural. Todos nós sentimos tristeza e geralmente a nossa tristeza ela está associada a um fato específico. Quando a gente está triste, a gente sempre tem um motivo para estar triste, que é diferente do que acontece nos casos em que a pessoa tem depressão. Nem sempre quando ela está triste, ela consegue nomear o motivo dessa tristeza. Isso é uma coisa que é o grande diferencial, né, de quem tem depressão e de quem não tem. A tristeza na depressão é uma tristeza que vem com um vazio, é uma falta de sentido, sem um motivo específico. E as principais causas da depressão? As principais causas são fatores que podem ser genéticos, né? Às vezes pode ser de família, né? O pai teve, o avô teve, né? Histórico de depressão e aí a pessoa pode estar mais suscetível a desenvolver esse transtorno. Existem fatores que são bioquímicos, que é em relação aos neurotransmissores, a toda a química cerebral, né? Dopamina, serotonina, o quanto isso está equilibrado no nosso cérebro quimicamente, né? Isso é um fator específico para a depressão. Existem fatores que são externos, né? Ou ambientais, por exemplo, questões de violência, questões políticas, que acabam mexendo muito e atravessando aí a nossa vida emocional. E existem os fatores também de doenças já existentes, como outros transtornos mentais, né? Existem muitos transtornos que podem desencadear a depressão como comorbidade. Isso é importante a gente pensar. E aonde procurar ajuda e como saber, né, se de fato tudo isso que eu sinto é uma depressão? A depressão, como qualquer outra doença, ela precisa de um diagnóstico. Então, para um diagnóstico, você precisa buscar um profissional adequado.
O tratamento de depressão geralmente ele é realizado por um médico e por um psicólogo. Muitas vezes a pessoa pode fazer o tratamento só com o médico ou só com o psicólogo, né? Em alguns casos mais graves, por exemplo, pode ser necessária a junção desses dois profissionais. Então, é o médico que vai atuar fazendo a avaliação da medicação, da dosagem, né? E toda essa avaliação médica, e o psicólogo que vai ajudar o paciente a tratar essa depressão lá na raiz da sua causa e vai ajudar ele a lidar com os sintomas, né? A promover pequenas mudanças de hábitos no seu dia a dia que vai ajudar. E para finalizar, eu quero te dizer que dias difíceis também passam e que você não precisa desistir. Fica aqui, você ainda tem muita coisa pela frente. Mesmo que você não consiga ver solução agora, elas existem. Busque um profissional para te ajudar nesse processo. O CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, ele disponibiliza um telefone que é o 188, que durante 24 horas tem alguém, um voluntário capacitado para te atender. Busque um médico psiquiatra da sua confiança, busque um psicólogo da sua confiança, procure ajuda, porque essa ajuda está disponível para você. Talvez você só precise se conectar com ela. Setembro Amarelo, falar é sempre a melhor escolha. Sempre que a gente fala, a gente consegue buscar soluções e a gente consegue também se abrir para que outras pessoas possam nos ajudar. Muito obrigada e fica aí que até o próximo vídeo.